Algumas pessoas acreditam que antes da vinda de Jesus não existia a graça e afirmam que no Velho Testamento o Eterno não agia com graça. Será que isso é verdade? A palavra graça aparece 240 vezes no Antigo Testamento, apesar de algumas traduções terem substituído a palavra graça por misericórdia. Jesus não inaugurou a graça, mas foi a manifestação visível e poderosa da graça que já existia no Eterno. Portanto, o homem sempre esteve debaixo da graça. A Torá é instrução, orientação e foi criada para benefício do próprio homem. Então, estar debaixo da lei não significa estar debaixo dos mandamentos da Torá, mas sim de falsos ensinos e regras criadas por homens. Em suma, deve o homem obedecer à Torá e não ao legalismo. Não resta dúvida de que a expressão obra da lei e debaixo da lei são termos que indicam algo mal, ruim, nocivo. Essas expressões não se referem à Torá. Paulo afirmou categoricamente que a Torá era santa, justa e boa. Podemos entender que todos que obedecem à Torá do Eterno desfrutam de sua graça. Muitas pessoas se confundem com os escritos de Paulo acerca da Torá, em razão de duas expressões que aparecem no Novo Testamento. As duas expressões incompreendidas pelos teólogos cristãos são obras da lei e debaixo da lei. O primeiro termo, obra da lei, é melhor compreendido por meio da passagem de Gálatas 2,16, onde Paulo escreve: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Yeshua. Temos também crido em Yeshua, o Messias, para sermos justificados pela fé do Messias e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Paulo usava a referida expressão para descrever o falso método de justificação que diariamente era ensinado por muitos para negar a fé no Messias. A expressão obra da lei é um termo técnico, teológico, usado em um dos documentos do Mar Morto, que dizia: agora nós escrevemos para você alguma das obras da lei, aquelas que nós determinamos que sejam benéficas para você, e será acreditada a você como justiça que você tem feito o que é certo e bom diante dele. Quando observamos o referido texto, a palavra obras da lei eram mandamentos escritos por religiosos daquela época e não mandamentos do Eterno. Tais regras humanas não estavam de acordo com a Torá, porém, os religiosos afirmavam incorretamente que aqueles preceitos tinham origem nas escrituras sagradas. Com efeito, após a descoberta arqueológica do Mar Morto, lança-se, pois, luz sobre os escritos de Paulo, visto que foram descobertos inúmeros manuscritos contendo cláusulas com a expressão obras da lei. Quando nós estudamos as escrituras com o entendimento e o conhecimento dessas verdades, desmistificamos a afirmação dos teólogos cristãos que dizem que Paulo pregou a abolição dos mandamentos da Torá. A expressão obra da lei, que Paulo severamente criticou, reflete ao legalismo ensinado por muitos rabinos na época de Paulo. Muitos desses ensinos continham regras de comportamento, regras de vestimentas, regras de conduta moral. Podemos citar, por exemplo, a regra do vestir-se, onde se afirmava que nenhum homem deveria ficar despido por completo, mas para tal deveria deitar-se e cobrir-se com um lençol e só então despir-se. Ou a regra para calçar os sapatos, primeiro calçando o sapato direito, depois colocando o sapato esquerdo, mas nunca amarrando o direito antes do esquerdo. Os tais rabinos da época afirmavam que aqueles que cumprissem tais regras seriam justificados pela sua fé. Paulo, então, asseverou nos seus ensinos que a única forma de sermos justificados era pela fé no Messias, lembrando que, em nenhum momento, Paulo pregou
contra a Torá. E é conhecido de muitos que o Messias cumpriu os mandamentos da Torá. Portanto, obras da lei ou debaixo da lei significava obras de legalismo.